Olá! Neste vídeo, você irá aprender sobre alimentação infantil, desde a amamentação até os 2 anos de vida. Também verá a prática de preparo de papas salgadas e de frutas, com a evolução das consistências e tudo o que precisa para oferecer uma alimentação saudável para menores de 2 anos. O leite materno é o primeiro alimento que a criança recebe e é o ideal, estando totalmente adaptado às suas necessidades nos primeiros 2 anos de vida, devendo ser o alimento exclusivo até os 6 meses. O leite materno pode variar de cor e sabor de acordo com os alimentos ingeridos pela mãe. E através dele, a criança entra em contato com diversos sabores, o que influenciará nas suas reações a partir dos 6 meses, quando começará a receber alimentação complementar. O leite materno possui anticorpos que protegem a criança contra infecções, como diarreia, infecções respiratórias, de ouvido e outras. Durante os 2 primeiros anos de vida, favorece o desenvolvimento do sistema imunológico, digestório e neurológico, além de prevenir o aparecimento de diversas doenças na vida adulta, como asma, diabetes e obesidade. A amamentação produz vários estímulos importantes para a boca e os músculos da face, evitando problemas de respiração, mastigação, fala, alinhamento dos dentes e também deglutição. Amamentar é um direito da mãe e ser amamentada é um direito da criança. A mãe pode e deve continuar oferecendo seu leite mesmo depois que retornar ao trabalho, ordenhando o leite e armazenando para ser oferecido à criança durante o período que estiver na escola, por exemplo. Veremos a seguir a orientação para o procedimento do manejo do leite materno. O frasco deverá ser de vidro, pode ser de maionese ou de café solúvel. Lave bem com água e sabão, retirando o rótulo e o papelão que fica sob a tampa, e enxague bem. Coloque o vidro e a tampa para ferver por 15 minutos, lembrando que a contagem do tempo é a partir do início da fervura. Escorra e deixe secar naturalmente de boca para baixo, não precisa enxugar. Quando estiver seco, estará pronto para o uso. Na hora da coleta, lembre-se de identificar o frasco com a data e a hora coletada. Como se preparar para coletar o leite? Escolha um lugar limpo e tranquilo. Prenda os cabelos e retire os adornos, brincos, pulseiras, anéis. Evite conversar durante a retirada do leite ou utilize máscara para cobrir o nariz e a boca. Lave as mãos com água e sabão antes de iniciar o procedimento. Lave as mamas apenas com água limpa. Seque as mãos e a mama com papel toalha ou um pano limpo. O frasco com o leite retirado deve ser armazenado no congelador ou freezer. Utilize sempre um recipiente novo e esterilizado cada vez que for retirar o leite. Para transporte, o leite congelado deverá ser levado dentro de bolsa térmica com gelo. O descongelamento deverá ser feito em banho-maria, não devemos utilizar micro-ondas e também não pode ser fervido. Todo alimento oferecido à criança em adição ao leite materno é chamado de alimento complementar. A alimentação complementar deve ser iniciada a partir dos 6 meses de idade, pois é neste momento que a criança apresenta adequado desenvolvimento digestório, imunológico e neurológico para receber novos alimentos. A liberação da introdução de novos alimentos para a criança antes dos 6 meses de vida deverá ser feita pelo pediatra responsável. A alimentação complementar deve fornecer energia e nutrientes de acordo com as necessidades da criança,
na proporção adequada, preparada de forma higiênica e respeitando a cultura local. A alimentação complementar é formada por 2 tipos de refeições: a papa principal, salgada, e a papa de frutas. Deve-se iniciar a alimentação complementar com a consistência pastosa e gradativamente evoluir conforme a aceitação da criança até ficar em pedacinhos. Não é recomendado o uso de liquidificador, mixer ou peneira. Os alimentos devem sempre ser amassados com garfo para estimular a mastigação e promover o desenvolvimento orofacial. Após os 6 meses, a criança já consegue realizar os movimentos da mastigação, pois os dentes estão próximos às gengivas, o que as tornam endurecidas, auxiliando na trituração dos alimentos. Esse processo de mastigação contribui para o equilíbrio da musculatura facial, para o desenvolvimento dos ossos e a oclusão dos dentes. Higiene das mãos. Molhar as mãos com água, aplicar sabão líquido na palma das mãos, ensaboar a palma das mãos friccionando-as entre si, esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando os dedos e vice-versa. Entrelace os dedos e friccione os espaços interdigitais. Esfregue o dorso dos dedos de uma mão com a palma da mão oposta, segurando com os dedos os movimentos de vai e vem e vice-versa. Esfregue os punhos e os braços até a altura dos cotovelos. Enxague bem as mãos com água, seque com papel toalha descartável e, em caso de torneiras com contato manual, utilize papel toalha descartável para o fechamento. Higiene dos hortifrutis. Todos os hortifrutis devem ser higienizados antes da sua utilização. Aqueles que serão consumidos crus, como por exemplo frutas e verduras, além da limpeza mecânica, deverão ser sanitizados com hipoclorito de sódio. Agora vamos aprender a preparar a papa de misturas múltiplas ou papa salgada. Vamos precisar de 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de café de sal, 20 gramas de cebola e 1 dente de alho, 100 gramas de arroz, 100 gramas de lentilha seca, 100 gramas de tomate, 4 folhas de escarola, 250 gramas de abobrinha, 250 gramas de cenoura e 300 gramas de patinho em cubos. Após a higienização, todos os legumes devem ser descascados e também picados em cubos pequenos, de modo que o cozimento seja mais eficiente e que se utilize pouca água. Esse pré-preparo facilitará no momento de amassar a papa e atingir a consistência desejada. Outro ponto importante é que quando houver a manipulação de alimentos que passarão pela cocção, ou seja, serão cozidos, não há necessidade da utilização de luvas descartáveis. Sempre que houver hortaliças folhosas na receita de papinha, como couve, escarola ou espinafre, essas devem ir já bem picadas para a panela. Desta forma, evitamos fiapos que são difíceis de amassar depois da papa cozida. Qualquer tipo de carne, exceto a carne moída, deverá ser picada em cubos bem pequenos para facilitar o cozimento e evitar pedaços difíceis de amassar. Modo de preparo:
Em uma panela de pressão, aqueça o óleo, adicione o alho e a cebola e refogue bem. Acrescente a carne e continue mexendo até dourar. Em seguida, adicione os demais ingredientes, iniciando pelo tomate, seguido da cenoura, da abobrinha e da lentilha. Misture para incorporar todos os ingredientes e coloque água até cobrir, aproximadamente 1 litro. Coloque o sal, tampe a panela e aguarde pegar a pressão. Após a saída da pressão, abra a panela e verifique se os ingredientes estão macios. Acrescente o arroz e a escarola e misture bem. Se necessário, acrescente mais água. Tampe a panela e leve ao fogo por mais 5 minutos ou até que o arroz esteja cozido. O porcionamento deve ser adequado à faixa etária da criança, sempre respeitando os sinais da fome e da saciedade. Pode-se adicionar mais ou menos caldo a fim de atingir a textura necessária. Os alimentos devem ser amassados com um garfo e a consistência da papa deve evoluir de forma lenta e gradual, respeitando a aceitação e o desenvolvimento da criança. Papa de fruta, banana com mamão. Todas as frutas devem ser higienizadas e sanitizadas antes do preparo. Descasque as bananas e corte-as em fatias médias. O mamão também deve ser descascado e ter suas sementes e talo removidos. Pique-o em cubos médios para facilitar o preparo da papa. Porcione as frutas e amasse com o garfo até atingir a textura e consistência adequada.
O esquema alimentar apresentado é um modelo de dia alimentar completo, oferecendo todas as refeições necessárias para que a recomendação nutricional para a criança até os 6 meses seja atingida. Então, café da manhã composto por leite materno ou fórmula infantil, colação, onde deverá ser oferecida a fruta amassada ou raspada, o almoço composto pela papa principal, lanche da tarde com a fruta novamente e o jantar com papa principal. No lanche da noite, oferecer o leite materno ou fórmula infantil. A alimentação complementar deve conter alimentos de todos os grupos e sempre ser complementada com leite materno ou fórmula infantil. O tipo de processamento interfere diretamente na qualidade do alimento, na quantidade de nutrientes e na adição de produtos químicos. Alimentos in natura são aqueles obtidos diretamente da natureza, sem sofrer qualquer alteração, como exemplo, o abacaxi, o milho em espiga e o peixe. Os alimentos minimamente processados passam por algum tipo de limpeza, como a retirada da casca e sementes, cortes, moagem, sem adição de qualquer substância conservadora. Alimentos processados são os fabricados pela indústria a partir de um alimento in natura, porém acrescidos de açúcar, sal e óleo para sua conservação, como exemplo, o abacaxi em calda, o milho enlatado e o peixe em conserva. Os alimentos ultraprocessados são produzidos através de várias etapas e com adição de produtos químicos, como corantes, conservantes, emulsificantes, têm excesso de sal, de açúcares e gorduras e já não possuem quase nada da composição original, como exemplo, o suco de abacaxi em pó, o salgadinho de milho e o empanado de peixe. O bebê chora por diversas razões, ou porque está com sono, frio, dor, cólicas, fralda suja, ou porque está precisando de carinho, de atenção, aconchego, quer sugar, e também porque está com fome. É importante saber que a criança tem capacidade de autorregular sua ingestão de alimentos. Então, devemos prestar atenção aos sinais de saciedade da criança. Por exemplo, quando está satisfeita em uma refeição, ela vira o rosto ou não quer mais abrir a boca. Não devemos forçar a criança a comer tudo, limpar o prato, pois dessa forma estaremos prejudicando essa habilidade de controlar o apetite, podendo até mesmo levar a criança a um ganho de peso excessivo. Lembre-se, comer bem não é sinônimo de comer tudo. Na fase de 1 a 2 anos de idade, a alimentação da criança já deverá ser igual à da família, de forma que os alimentos estejam adequados à capacidade da criança de mastigar e engolir. Então, atenção ao tamanho das porções, que deverá ser conforme a aceitação. As preparações deverão ser com pouco óleo e sal, não fazer uso de temperos industrializados e também não deverá ser adicionado açúcar. É importante apresentar para a criança uma maior diversidade de alimentos saudáveis. Isso irá construir um hábito alimentar saudável. Nesta fase, inicia-se o uso de talheres, estimulando a coordenação e a destreza motora, e funciona também como incentivo ao desenvolvimento e autonomia. Aqui apresentamos um exemplo de cardápio para criança de 1 a 2 anos de idade. No dia alimentar, observaremos a presença de café da manhã, composto de pão ou biscoitos e leite. Almoço, com a presença de arroz, feijão, carne, legumes e verduras e a fruta. No lanche da tarde, poderá ser oferecido bolo, pão, suco ou leite. E no jantar, uma refeição como o almoço ou preparações diferenciadas como risoto, macarrão e sopa.
A água também é um alimento. Quando em amamentação exclusiva, a criança não precisa receber água. A partir dos 6 meses, com a introdução de outros alimentos, a água deverá ser oferecida. Oferecer sempre nos intervalos das refeições e cerca de 4 vezes ao dia, pois a criança não percebe quando está com sede. Em lugares muito quentes, a necessidade de água é maior. Lembre-se, o suco de fruta e chás não substituem a água. É importante que a criança vegetariana seja amamentada exclusivamente até os 6 meses. Os leites vegetais não devem ser oferecidos antes dos 2 anos em substituição ao leite materno ou fórmula infantil, pois são pobres em calorias e nutrientes. A introdução da alimentação complementar segue os mesmos passos da introdução alimentar da criança que não é vegetariana. Como as carnes e ovos não são incluídos no esquema alimentar, é necessário aumentar a porção de leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, e também adequar as porções de cereais para que a recomendação nutricional seja atendida. Em caso de necessidade alimentar especial, como alergias, intolerância a alimentos, a família deverá comunicar ao cuidador ou à escola. Deverá apresentar atestado médico com um diagnóstico claro para que a alimentação oferecida atenda às necessidades da criança, garantindo a segurança alimentar. Esse material foi elaborado a partir do Guia Prático Alimentar para crianças menores de 2 anos em ambiente escolar e está disponível no site da Prefeitura Municipal de Campinas.